Agora sim, vamos começar a live. Oi, Kendro. Oi, Deusimar. Morelli entrou. Pronto, agora deu. Tá ouvindo, Morelli? Tô ouvindo. Só não tô me vendo aqui, mas tô ouvindo. Tá, mas agora não tá congelado o vídeo não. Agora tá bom. Ah, entendi. Então tá bom, então. Pelo menos tá correto aí agora. Vamos esperar o pessoal entrar, que eles vão chegando aos poucos, tá? E aí, Certo, tá enquanto tranquilo. isso, eu vou apresentando aqui algumas coisas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí. Eu faço parte do coletivo Universidade Movimento, que pretende promover, a partir de hoje, algumas lives durante a nossa quarentena forçada, né? Então, a ideia é trazer informação. Então, como hoje, eu acho que é interessante trazer um especialista na área. Então, trazer informação, trazer entretenimento, trazer questões para fazer pensar e discutir com todo mundo tudo o que está acontecendo, mas também trazer divertimento para todo mundo. Então, pretendemos que as lives sejam semanais, nem sempre vão ser comigo. Isso é um projeto do coletivo todo, então, inclusive, quem tiver propostas de temas, de convidados, pode mandar, que a gente vai avaliar. Eu vou apresentar um pouquinho você, mas depois você termina de se apresentar aí. O professor Marcos Morelli também é da Universidade Federal de Jataí, a especialidade dele é vírus, trabalhou no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado com vírus. Então, eu acho que ninguém melhor do que ele para falar sobre o coronavírus, tirar dúvida de todo mundo, falar o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode esperar aí. Você quer se apresentar mais um pouco? Eu posso fazer uma breve apresentação, mas eu acho que você já me introduziu, né? Na verdade, a grande paixão aí, que é a virologia, né? Eu, como o professor Alexandre falou, eu sou o professor Marcos Morelli, né? Formado lá pela USP. Durante o meu mestrado e o doutorado, eu trabalhei com vírus, é, alguns vírus respiratórios, né? Ou seja, transmitidos por aerosóis, como é o caso dos hantavírus, e outros como dengue, zika, chikungunya. Então, a gente tem um pouco de expertise nesse campo, né? Da virologia, tá? E do meu pós-doutorado eu fiz no Instituto Jenner, né? Da Universidade de Oxford, trabalhando com a parte de vacinas. Então, eu tenho um pouco de liberdade até para falar sobre essa questão dos vírus para vocês. Que ótimo. Quero lembrar que as lives do Instagram, elas duram 1 hora. Deu 1 hora, ela desliga automaticamente. Se tiver muita pergunta, a gente reinicia uma nova live, que aí a gente ganha um tempinho a mais. Tudo bem? Professora Cristiane está entrando, aluno Juliano, oi para todo mundo. Às vezes as mensagens vão passando aqui, eu vou perder, então vocês desculpem aí. Primeiro, Marcos, eu acho que você poderia começar falando o que é um vírus e o que é o coronavírus. Isso, para a população leiga, tem muitos que estão assistindo a gente, que é da área da saúde, mas tem muitos que não são. Tá. Eu vou explicar resumidamente, de uma forma bem, eu acho que didática, né, para explicar o que seria o vírus, né? Então, o vírus, né, é um agente diferente
bactérias que a gente conhece, os fungos, né? Porque ele necessita de uma célula para sobreviver. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, né? E aí, esses vírus, eles podem ser envelopados, quer dizer, uma capinha de gordura, ou não ter essa capinha de gordura. A gente chama de vírus envelopados e vírus nu, né? No caso, especificamente do novo coronavírus, SARS-CoV-2, é um vírus envelopado, né? A origem do vírus, ela é remota, ela parte desde a época do Egito, né? E aí, os vírus estão sempre em constante infecção nos seus hospedeiros, né? Eles sempre infectam os seus hospedeiros, seja animais ou humanos, né? Na forma acidental, ou vetores ou plantas, tá? A gente tem vírus para tudo quanto é lugar, incluindo água do mar, alguns seres, né, como insetos, mamíferos, tá? Então eles estão por todas as partes, tá ok? É um agente que ele pode ocasionar desde uma doença branda no hospedeiro, no caso do humano, né? Ou nada, ou nenhuma infecção, às vezes, mais grave no animal, tá? E essa infecção no humano, ela pode variar para alguns vírus de forma assintomática, ou seja, você não sabe que o indivíduo tem aquela infecção, ou doenças graves, né, que podem levar aí o indivíduo a ser hospitalizado ou ter doenças que podem comprometer o indivíduo, levando à morte. E aí, só para fazer um apanhado, queria que você citasse algumas doenças causadas por vírus, né, para o pessoal se conhecer, e algumas causadas por coronavírus. Tá. Algumas doenças causadas por vírus, né, a gente pode citar, algumas aparecem bastante na mídia, então não é difícil de falar de algumas, né? A dengue, o zika, febre amarela, né? Vocês conhecem algumas aí que foram bem... O próprio sarampo, que a gente tem a vacina, mas nós temos noticiado na mídia, né? A falta do processo de vacinação, né? E que ainda levou novamente à reintrodução do sarampo no território brasileiro, tá? O próprio hantavírus, que é endêmico aqui na região de Goiás, nós temos casos de hantavirose aqui, tá? Outras doenças como rubéola, né? E aí por aí vai. Tem vários vírus que são zoonóticos, ou seja, são aqueles vírus que infectam animais, e esses animais podem transmitir o vírus para o homem. Outros vírus são de transmissão sexual ou por fluidos, como é o caso do HIV ou do HTLV, tá? Outros vírus são transmitidos por aerosóis, como é o caso dos hantavírus, e outros vírus são vírus respiratórios, como é o caso do novo coronavírus. E dentro da família de vírus respiratórios, nós temos vírus que incluem, né, vírus essencial respiratório, metapneumovírus, tá? E os coronavírus, né, que também são incluídos nesses vírus respiratórios. E os coronavírus, eles sempre causaram doença em humanos ou não? Porque a gente fala novo coronavírus e isso às vezes confunde as pessoas. Certo. É interessante a pergunta e é interessante esclarecer para a população que existem dois órgãos principais que regulam essa questão de nomeação, né? A Organização Mundial de Saúde, que tem um papel muito interessante na questão da doença, tanto é que a Covid-19 foi renomeada, né, ou nomeada por ela no dia 11 de março, e o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, que nomeia a cepa. No caso da nova cepa do coronavírus, né, ela foi denominada SARS-CoV-2, porque já existia uma cepa denominada SARS-CoV-1. Então, para não haver confusão dessa nova cepa nCoV-19, foi nomeado SARS-CoV-2, denominando a nova cepa, né, causadora da Covid-19. Então, realmente é importante esclarecer a população que a nomeação, ela não é por acaso. A nomeação é importante para distinguir o tipo de doença, distinguir os sintomas relativos àquela doença e não confundir, né, a população ou os médicos clínicos, né, a respeito dessa nova doença. Então, por ele ser novo, a gente pouco sabe sobre esse novo coronavírus. Mas a gente sabe que ele, como outros vírus respiratórios, provocam sintomas muito parecidos, né? O influenza e
existe uma confusão aí. O influenza também é um vírus que possui uma letalidade respeitável aí. O que você poderia falar sobre a diferença dessas outras viroses respiratórias para esse novo coronavírus? Por que ele é tão perigoso? Tá. Na verdade, a mortalidade pelo novo coronavírus não é tão alta assim, né? Considerando que hoje nós temos cerca de 350 mil casos mundiais, né? E 4% de mortalidade, então, em relação à mortalidade, não é um vírus que, comparado a outros, né? Ele não assusta. Mas o problema desse SARS-CoV-2, ou a Covid-19, que é a doença, né? Ocasionada por esse SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele tem uma dispersão, uma capacidade de disseminação muito grande. Tanto é que, se a gente pegar, por exemplo, desde a sua detecção até o início de 100 mil casos, você vai ver que ele dobra em 4 ou 8 dias, ele já está com mais 100 mil casos. E hoje a gente já tem 350 mil casos. Então, a forma de transmissão dele, que é um indivíduo pode transmitir para 2 ou 3 pessoas, é singular, mas ela, na verdade, não representa o mecanismo de transmissão total desse vírus, porque a gente esquece muito bem que um vírus respiratório, quando o indivíduo tosse ou espirra, esse vírus ele pode se depositar em superfícies. Qualquer superfície inanimada pode conter o vírus. E aí esse mecanismo de disseminação é muito rápido, porque o indivíduo ele pode estar assintomático, e aí parece que tem alguns estudos que realmente indicam que o indivíduo assintomático ele pode transmitir o vírus, e além disso, superfícies inanimadas que contêm o vírus podem ser mecanismos de fômite, e o indivíduo, então, saudável, pode tocar naquela superfície e adquirir o vírus. Então, imagina um indivíduo com tosse, espirrando, com secreção, indo ao supermercado, indo a uma lotérica, indo a algum estabelecimento e tocando num banco, numa maçaneta, né? Quantos indivíduos depois, e a gente não está falando nem de minutos, esse vírus ele pode ficar no ambiente, na superfície, até 3 dias, dependendo do material, né? Saíram praticamente alguns estudos dizendo que existe uma variabilidade de material. O vírus poderia ficar por alguns minutos ou até dias, né? Então, esse é o grande problema. Quando a gente fala na questão, Alexandre, e serve para a população da questão de isolamento, a quarentena, né, o isolamento social, não é à toa, tá? Porque a gente quer quebrar o circuito daquele vírus. A gente quer fazer com que a pessoa fique em casa pelo período de 15 dias, mas para ter uma segurança maior de que aquele vírus no ambiente, seja ele 4 dias, 5 dias, ele não vai ter um hospedeiro para ser adquirido, ou seja, ele não vai saltar daquele material inanimado para aquele hospedeiro. Isso você corta o mecanismo de transmissão. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Pouca gente fala sobre isso, né? Então, para você cortar o mecanismo de transmissão do vírus, você tem que fazer com que as pessoas, ou os transmissores, né, fiquem isolados, para que não transmitam o vírus para outras pessoas. E lembrando que você já tinha dito antes, o vírus precisa de uma célula para se multiplicar. Então, numa superfície inanimada, ele pode permanecer por um tempo, dependendo do vírus, um tempo maior ou menor, mas ele não vai se multiplicar naquele local. Isso, exato. Uhum. Ele vai ficar ali, né, na verdade, em resquícios, talvez, de células da região do trato respiratório superior, né? Ele vai ficar por um tempo ali, mas em temperatura ambiente, né? O frio, até tem um estudo que ainda comenta um pouco dessa questão, que em épocas de frio ou seca, você tem uma probabilidade maior dele ficar mais tempo, né? Naquele ambiente, tá? Mas não por tantos dias a mais, né? Vamos considerar assim. E aí, então, você quebra o ciclo viral. É importante isso por essa razão. Tá. Conforme for aparecendo perguntas aqui, eu vou te repassando, tá? Tá ok. Eu fico aguardando. Eu tenho um secretário aqui que ele não me deixa perder perguntas, só um pouquinho. Sobre mototáxi? Sobre mototáxi. Né? Tá. Tem uma pessoa perguntando que o marido dela é mototaxista e
como que fica aí em relação aos passageiros, ao capacete, né, também, aí ela não perguntou isso, mas eu já incluo, que cuidado que ela tem que ter, o marido tem que ter, desculpa. Tá. O marido é o que é mototaxista ou o marido é o que pega o mototáxi? O marido, pelo que eu entendi, é o mototaxista. Tá. Bom, o mototaxista, ele tem contato próximo com passageiros, né? Não dá para ter aquela distância de 1 a 2 metros que é exigida, né, para evitar o processo de contaminação. Então, o risco que ele tem é a proximidade, né? O risco que ele tem, na verdade, é tocar nas superfícies que esse passageiro contaminou, no caso, o próprio capacete, tá? E então, é uma situação mais complicada, né? Exige, ou seja, se ele pega um passageiro que tem o vírus e está contaminado, né? A primeira providência desse passageiro, ao saber que está com resfriado, na verdade, nem deveria ser sair de casa, né? Essa é uma situação, por consciência própria. Mas, se essa pessoa ela sai de casa e ela pega um mototáxi, tá? A máscara cirúrgica comum tem uma saturação de 2 horas, não mais que isso. Então, mesmo que ela esteja com a máscara de campo cirúrgico, ela vai durar 2 horas, né? Dependendo do tempo de deslocamento dessa pessoa até onde está o mototáxi, pode ser que ela não consiga conter mais o vírus e esse vírus possa passar para o capacete, ou possa passar para superfícies onde ela está tocando, tá? Então, assim, o uso de álcool gel, né? A gente sempre está na mídia falando dessa questão de descontaminação, mas em determinadas situações, você não consegue fazer também uma asepsia total, né? Daqueles objetos, e isso pode comprometer, sim, aquele passageiro e comprometer o mototaxista, sim, tá? A professora Elga fez uma pergunta, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, para a gente não enrolar aqui os assuntos. Ainda a respeito de ser um novo vírus, eu queria que você explicasse, então, para quem está assistindo, como que um vírus novo, né, assim, usando o nosso palavreado acadêmico, com antígenos diferentes, por que que ele é tão mais perigoso para nós do que o influenza que está aí todo ano acomete uma taxa da população? Interessante. Essa é uma pergunta muito boa também, porque eu preciso explicar uma situação antes para poder responder essa pergunta. Na China, o SARS-CoV-1, né, ele foi uma epidemia naquela região, não foi uma pandemia, né, foi mais endêmico, e ele acometeu várias pessoas. E, quer dizer, já existia, na China é comum a circulação de coronavírus, certo? Em geral, e tem estudos já reforçando essa ideia, de que a origem desses coronavírus são provenientes de morcego, tá? Por conta de taxas genômicas, né, de identidade genômica desse novo vírus, do SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-1, com morcegos, tá? Só que me parece uma outra situação interessante que o morcego não transmite direto para o homem. Existe um hospedeiro intermediário nessa situação, que no caso do SARS-CoV-1 parece ser a civeta, tá? Um animal que eles comercializam lá na China, né? Eles têm, que ficam nas feiras e tal. E o segundo, que agora, mais recente, existem algumas evidências que apoiam essa hipótese, é um animal chamado pangolino, tá? Que é uma espécie, se a gente for descrever ele mais ou menos, depois vocês podem até procurar lá nas imagens, né, do Google, parece uma mistura de tatu com... parece um tatu mais alongado, tá? É um animal bem diferente, é exótico, né? Então, assim, o vírus é exótico, né? Porque ele estava numa espécie, e essa espécie intermediária facilitou o contato desse vírus com o homem, né? E aí, então, ele entrando em contato com esse animal, seja o fluido desse animal, fezes ou alguma excreção desse animal, fez com que o homem, então, fosse infectado por esse novo vírus. E aí, respondendo a sua pergunta dessa questão, por que um vírus é mais agressivo do que outros, né? No caso do H1N1 ou em relação a essa própria propensão, né, de dispersão. Justamente por isso, porque nós não temos nenhum
sistema imune ou não temos uma resposta preparada para esse vírus. Ele é novo. E aí, sendo novo, você não consegue montar uma resposta contra isso, tá? É diferente, por exemplo, de você ter áreas endêmicas, por exemplo, para algum vírus naquela região. Por exemplo, algumas pessoas não morrem de hantavírus. Elas têm um contato com o vírus, e se você fizer um inquérito sorológico, você verifica que já entraram em contato, mas não tiveram a doença mais grave, né? Que é o que eu acho que vai ocorrer no futuro com o SARS-CoV-2. A gente está recebendo um vírus novo, que a gente não tem imunidade, e a chance de um vírus novo, quando ele é exótico, é exterminar uma parte da população, tá? Que está, hoje, atualmente, no mundo, em 4%. Considerando os 350 mil casos, 4% das pessoas, né, foram a óbito por esse vírus exótico. Tá, aproveitando o gancho aí, aproveitando que eu acho que a professora Cristiane está junto com a gente, ela é professora de epidemiologia, se ela puder contribuir, vai ser ótimo. Eu tenho visto que é difícil calcular ainda a taxa de mortalidade, de letalidade desse vírus, né? Por quê? Porque não se sabe o número de infectados, na verdade. A gente sabe os testados, os que deram positivo, e que é a grande discussão hoje, testar ou não testar, né? Quem tem sintomas leves e outras pessoas. Então, apesar de algumas regiões apresentar taxas muito altas, né, comparativamente muito altas, como a Itália está apresentando, a gente sempre tem que tomar cuidado com esses dados, porque ele não reflete a realidade de todos os lugares. Então, no Brasil, por exemplo, somente agora o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar mais testes. Então, a taxa de mortalidade que está sendo apresentada no Brasil, ela é sobre uma população testada. Mas para cada testado existem tantos outros não testados, né? Então, provavelmente essa taxa de mortalidade seja baixa. É isso mesmo? Eu queria fazer um comentário em relação a isso, né? Será que eu posso, assim, tudo bem? Claro. E foi interessante, não sei se foi a Cristiane que colocou essa questão também, é interessante a gente falar por que a gente não está falando ainda em letalidade, porque para falar em letalidade você precisa conhecer muito mais sobre a doença. Então, realmente, você pode ter caso subestimado ou você ter casos ainda que não foram realmente testados dentro daquele período, né? Que é o caso da Itália, por exemplo. Ela fez um argumento, eu vi isso na mídia, né, há pouco tempo, dizendo o seguinte, que o número de casos que representa hoje uma mortalidade de 7%, pode ser que reduza, porque, na verdade, eles estão considerando somente aqueles indivíduos que ficaram doentes, né? Então, e a gente tem outra problemática, a questão dos assintomáticos, ou seja, se a gente for acho que deu uma paradinha aqui. Voltou agora. Pode continuar, então. Tá, não, então eu só estava explicando, não sei se cortou, né, o vídeo, em relação a que esses números podem mudar, né? Eles podem ser alterados porque a Itália, por exemplo, considerou só os doentes, né? Ou as pessoas, as formas mais graves, que deu uma mortalidade em cerca de 7%. E eu havia falado também da questão por que a gente não considera ainda letalidade, né? Esse termo, né, letalidade. Porque justamente a gente tem que conhecer mais sobre o vírus, conhecer mais sobre o que a gente está testando para considerar o que seja letalidade. Entendi. Teve uma pergunta anterior que eu anotei aqui, mas eu não lembro quem fez. Quando deve acabar toda essa crise que está acontecendo? Alguns falam que é setembro. O que você tem visto aí na literatura ou com seus colegas? Se a gente for avaliar o que está acontecendo, me parece que a gente está na base de uma curva exponencial, né? Ou seja, os números de casos estão aumentando, e aí para cada infectado, você pode infectar outras pessoas, então a tendência disso é aumentar, tá? Tanto é que o pico da infecção, né, eles falam que seria nos 2 próximos meses, né?
E a curva também, ela está seguindo, ou está muito parecida com a curva ascendente de outros países como Itália e Alemanha, né? Então, Alexandre, é difícil, muito difícil prever essa questão do achatamento da curva ou da redução, porque as medidas, né, de contenção, realmente das pessoas ficarem em casa, e aí dificultando, na verdade, a transmissão do vírus, possa ser que faça um efeito, né? Mas precisar isso é muito complicado, porque isso depende também das políticas, né? Alguns políticos, né, ou a classe política, na verdade, tem resistência à questão de fechar fronteiras, né? Tem resistência, por exemplo, de fechar alguns estabelecimentos que não são essenciais, né? Então, assim, isso tudo pode refletir num achatamento dessa curva ou numa ascensão maior dessa curva, tá? Então, é difícil precisar se nós vamos ter um alongamento dessa situação ou um decaimento em breve. Entendi. A mesma pessoa perguntou em relação àquele marido dela, que é mototaxista. Ela disse que ela tem um bebê e uma criança de 10 anos e o marido tem sintomas de gripe. O que ela deve fazer? O que você recomenda? Ele está com sintomas de gripe? Atualmente ele está? Isso. Na verdade, assim, existem vários vírus que ocasionam o resfriado, né, ou a gripe, no caso a influenza. Então, a precaução ele está com sintomas, né? E mesmo se ele não tivesse, ou se fosse testado positivo, ele deveria ficar em quarentena, afastado dessa criança, né? A gente sabe que o grupo de risco, que tem a maior mortalidade, inclui a faixa etária dos 60 e 80 anos, tá? E crianças que ainda não têm uma imunidade, né, desenvolvida, tá? Não tem uma imunidade estabelecida, tá? Que no caso seria, né, nessa faixa etária aí. Então, o aconselhamento é evitar, se ele puder ir para outro local, ou se ele pudesse ficar confinado em um quarto que ele não tenha contato, tá, com essa criança, colocar a criança, se possível, né, a esposa ficar em outro local com a criança sem ter o contato, né, com ele, tá? Agora nós temos um outro problema aí, nós precisamos conscientizar, né? A gente está falando de vários tipos de gripe, então não quero também causar pânico nessa questão dele estar ou não com corona, né? Porque uma gripe comum ou uma gripe mais ocasionada por alguns outros vírus, pode ser que para essa criança não tenha um efeito tão deletério, né? Então, assim, mas dentro do princípio de que ele pode ocasionar uma situação mais grave para a criança, a recomendação é essa: evitar o contato, evitar tocar em superfícies ou copo ou talheres que essa criança usa, né? Evitar o uso desses talheres ou desses objetos e deixar objetos separados para essa criança de tal modo que isso possa reduzir a chance, tá? Dentro de uma casa, às vezes é mais difícil, pela proximidade, pelos espirros, tosse, né? Então, é uma situação mais, né, delicada, tá? Teria que ser avaliado com mais cuidado. Tá. Tem alguma coisa aí, seu doutor? A Juliane perguntou, eu não sei se eu entendi direito a pergunta dela, se eu não entendi eu vou pedir para ela refazer. Se passar e eu não fizer, façam de novo, porque fica correndo aqui as anotações e às vezes eu não vejo. Então a Juliane está perguntando o que você tem a dizer sobre hemoterapia no tratamento da Covid. Tá, isso aí também eu cheguei a ouvir, eu cheguei a ver um vídeo a respeito disso. Não tem nada comprovado, tá? Não tem nada comprovado em relação, por exemplo, a você utilizar soros, né, daquele indivíduo e fazer a reintrodução desse soro para poder neutralizar o vírus, né? A gente sabe o seguinte, vamos pensar o seguinte, é uma explicação que eu tenho para isso, e aí eu acho que é convincente nesse sentido. Imagina que os anticorpos, que aquele indivíduo que está doente, eles justamente são anticorpos que às vezes não neutralizam o vírus, certo? Então, se eu coletar o soro desse indivíduo e fazer, né, procedimentos com esse mesmo plasma ou soro, eu vou ter anticorpos que não vão neutralizar o vírus,
Então, assim, pela experiência que eu tenho em questão de diagnóstico relacionados a processo de neutralização, não é uma técnica que seja promissora para a Covid-19, tá? Até o momento. Eu posso ser que no futuro tenha alguma novidade a respeito disso, mas, pelo que eu saiba, não é eficaz. Entendi. Professora Michele está perguntando se os infectados, mesmo os assintomáticos, em isolamento, se eles podem ser reinfectados. Se os assintomáticos, ou seja, indivíduos rígidos, indivíduos que não têm o vírus, tá? Não, mesmo sintomas, mas não têm sintomas, se eles podem adquirir novamente o coronavírus e ter sintomas. Ah, tá. Isso está em estudo, tá? Ela quis dizer em relação à recidiva, né? Se eu tive o vírus, ou se eu tive a infecção, eu posso novamente ser reinfectado e ter a doença e tudo. Isso ainda nós não sabemos, porque a infecção pelo Covid-19 ela é recente, né? E a recidiva, ela ainda, pelo que eu saiba, posso estar enganado, ela não apareceu ainda, não houve tempo ou espaço hábil para aparecer ou surgir em outros pacientes, a não ser talvez a China, que tem alguma informação disso, pelo número de casos, né, que eles tiveram no país. Então não podemos dizer que a infecção produz uma imunidade duradoura. Não podemos, ainda não podemos. Ok. Só um minuto, tem uma pergunta? Tem uma advogada perguntando se ela tem hipotireoidismo, se é necessário ela usar máscara caso ela precise sair da casa dela. Tá, então tem uma advogada aqui, que não sei o nome dela, está perguntando se no caso ela tem hipotireoidismo, se é necessário usar máscara ao sair de casa, se for necessário. Tá, a questão da máscara com relação à saída de casa. Se ela não estiver doente, né, isso aí às vezes as pessoas confundem, né, eu queria também tentar esclarecer um pouco disso, ela não tem a necessidade de usar a máscara para ir naquela localidade. Claro, evitando aglomerações e evitando, na verdade, o hábito, né, de tentar tocar, né, na superfície, ou seja, vai direto ao ponto, vai direto ao local e volta para casa, tá? A questão da máscara, ela tem dois fatores. Um outro fator adicional que algumas pessoas usam a máscara pelo hábito de tocar a mão no nariz e na boca, né? Então ela toca na superfície e ela, sem perceber, ela toca na boca. Então isso sim, o uso da máscara para romper esse ciclo é interessante, né? Porque ela evita de tocar naquela superfície que poderia estar contaminado, levando o vírus, né, para aquela região. Mas é que nem eu falei, dependendo da máscara que ela estiver usando, o nível de saturação é 2 horas. Então, se ela permanecer muito tempo com a máscara na rua, mesmo que ela toque, ela pode estar introduzindo também vírus, né, pelo sistema respiratório. No caso dela, pelo que eu entendi, ela tem hipotireoidismo. Isso, de alguma forma, facilita ela desenvolver a doença e, por isso, ela deveria usar máscara ou não? Não, em relação ao grupo de risco, né, as doenças crônicas ou outros fatores, né, na verdade não deveriam nem, talvez, sair de casa, né, por essa questão que estaria dentro do grupo de risco, tá? Mas se precisar sair, o que acontece? Uma máscara que não vai protegê-la, né, não vai adiantar, tá? Principalmente se ela não fizer as recomendações, evitar locais aglomerados, tocar frequentemente em superfícies, levando a mão ao nariz e boca, né? Então, assim, aí não adianta, tá? Então, realmente, se puder evitar, seria a melhor recomendação. E a gente tem que lembrar que todo o equipamento de proteção individual, ele funciona se você souber usar, né? Com responsabilidade. É só lembrar ainda do nosso presidente lutando com a máscara. Pois isso já... Não adianta a máscara se você não sabe usar. Exato, tocar no elástico, não tocar na frente, né, da máscara. O Wesley está perguntando se o própolis pode contribuir para fortalecer o sistema imunológico. Existem estudos, né, a respeito do própolis, tá? Principalmente como agente anti-inflamatório, né? Em relação à melhoria da capacidade de resposta, né?
do sistema imune, né? Mas ele não foi testado para poder evitar a Covid-19, tá? Claro que a gente tem que lembrar uma coisa, uma situação. Pessoas mais fragilizadas, com sistema imune mais debilitado, vão ter maiores chances de uma gravidade maior pela doença. Então, quanto mais alimentado você estiver, é claro que isso não vai te proteger, porque a gente não está falando exclusivamente da capacidade do sistema imune responder, mas sim de um vírus que escapa do sistema imune, que pode ocasionar uma cascata de citocinas pró-inflamatórias e ocasionar uma doença pulmonar grave, como a pneumonia, e aí isso pode te levar ao óbito, tá? Então, muita gente coloca, né, em vídeos, em internet, dizendo mistura de mel com cebola, mel, cebola e alho, né? Isso não vai te proteger da Covid-19. Tá? Limão morno. Limão, pois eu tenho visto várias coisas. Mas é claro que é importante fortalecer o sistema imune, mas só isso não te protege da Covid-19. Uhum. Alexia, nossa aluna, está perguntando qual a técnica molecular que tem sido usada para diagnóstico. A técnica molecular, que o pessoal tem chamado comumente de kits, né? Os kits do Ministério da Saúde, os kits da OMS, seria a PCR em tempo real, tá? Que é um kit. Por que é um kit? Porque todos os probes, né, todas as sondas, todos os primers, né, estão lá dentro daquele kit. Então, aquele kit o laboratório recebe, não os laboratórios comuns, né, alguns privados como Hermes Pardini e os Lacens e a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz. Eles recebem, ou eles produzem esse kit, no caso da Fiocruz, né, que produz esse kit, e aí os laboratórios centrais utilizam esse kit para detectar o genoma viral na fase aguda da infecção pela Covid-19. E aí eles detectam o material genético, né, o RNA, tá? E esse RNA, então, ele pode ser detectado por essas probes e esses primers, né, que detectam especificamente alguns tipos de vírus e, além desses vírus, a Covid-19, o SARS-CoV-2. Ok. O Lucas, também nosso aluno, ele acordou e está fazendo uma pergunta aqui para você fazer um apanhado geral. Mas eu vou pedir para ele refazer a pergunta para deixar ela mais específica por causa do nosso tempo. Tá, Lucas? Tá. Então, ele refaz sua pergunta, direciona melhor aí para a gente economizar tempo. Indy pergunta se já temos algum protótipo de vacina para ser testados em humanos. Existe um protótipo, aliás, vários, né, em andamento, na verdade. Estados Unidos, ele tem um protótipo de vacina com RNA, tá? Uma vacina genômica, né? E tem alguns outros países que, no caso, o Brasil, recentemente, anunciou, mas não quer dizer, um estudo, é um projeto, tá? Não tem nada em fase 1 ou fase 2 da vacina, já ser testada, mas vacinas de VLP. São vacinas que têm o arcabouço viral da SARS-CoV-2, do vírus, mas não tem material genético lá dentro. Entre as vacinas que existem, essa eu acredito, eu creio que seja uma boa vacina, porque ela é mais segura, porque ela só tem a capa do vírus com antígeno, não tem material genético. Isso pode ser que produza boa imunidade e o indivíduo responda bem contra a SARS-CoV-2. Okay. O professor Érico pergunta por que o crescimento de infectados está aumentando tanto, apesar das medidas de isolamento social? As medidas de isolamento social, elas teoricamente, né, elas são recomendadas, mas elas não são monitoradas, né? Então a gente não tem uma ideia se realmente essas medidas elas estão fazendo efeito, porque a curva continua crescendo, porém, se você olhar em alguns municípios, como alguns da Bahia, ou alguns outros municípios que tomaram medidas mais exigentes, possa ser que essas medidas tenham efeito. Mas é cedo ainda para falar se essas medidas elas vão realmente achatar a curva em pouco espaço de tempo. Claro que são medidas que têm que ser tomadas com a tendência de achatamento da curva, né? Mas ainda não tem estudos, ou é muito cedo ainda para falar nessa questão, se essas medidas elas estão sendo muito eficazes. Só para
para facilitar para quem não é da área, o professor Marcos está falando aí de achatamento da curva. É para que a gente não tenha um pico muito numeroso de casos num tempo muito reduzido, porque isso vai lotar o nosso sistema de saúde, que já é frágil, né? Então, eu tendo milhares de casos ao mesmo tempo, eu não vou ter estrutura para tratar essas pessoas, enquanto que se eu tiver esses mesmos milhares de casos num tempo mais amplo, eu consigo tratar melhor, porque vai sobrar um pouquinho a estrutura para tratar. Exato. Vou juntar a pergunta da professora Elga e do Matheus Zanola. Elga pergunta por que hipertenso e diabético são grupo de risco, e o Matheus, por que pessoas que passaram por cirurgias cardíacas também são grupo de risco. Certo. O que acontece com o grupo de risco? São as doenças crônicas, né? Então, o que acontece é que o organismo já está debilitado, né? Nós não temos a mesma capacidade de responder quando comparado ao indivíduo rígido, tá? Então, assim, ele já está fragmentado, ele já está fragilizado, tá? Pressão alta, né? Tem outros fatores, isso foi alguns exemplos, né, que você citou, a diabetes, o cardíaco, né? Mas a pressão alta também. Então, tem alguns fatores ou doenças crônicas que podem levar a um comprometimento. Qualquer comprometimento do organismo que, seja ele, dificulta o melhor funcionamento também do pulmão, como obstrução pulmonar, facilita uma doença mais grave pelos SARS-CoV-2. Ocasionando uma doença mais grave. E diabetes. Tá, então, no diabetes, a gente sabe das complicações quando você tem diabetes, né? Alta taxa de açúcar no sangue, a probabilidade, dificuldade de manter o sangramento, ou seja, você tem mais sangramento do que uma pessoa rígida. Então, imagine um vírus infectando uma pessoa que tem essa complicação, né? O coração e o pulmão, durante a infecção, né, a pneumonia, se você visualizar na radiografia, você tem várias infiltrações, tá? E o coração aumenta de tamanho, né? Então você tem dano pulmonar, comprometimento pulmonar e comprometimento cardíaco, né? O diabético, a gente deve lembrar, ele reforçou a questão do diabético, uma das causas de morte do diabético, né, é insuficiência cardíaca, né? Ele morre, às vezes, por um infarto, justamente por esse comprometimento de conter o sangue, né? Então, por isso, tá? São complicações adversas onde o vírus se aproveita dessa situação e aí ocasiona a doença mais grave. Tá, ok. O Lucas refez a pergunta dele, juntando a pergunta da Camila, se não me engano. A Camila queria saber mais sobre a transmissão, e o Lucas, para você falar um pouco dos danos por a gente não ter nenhuma resposta imediata e isso causar tantos problemas no nosso organismo. Tá, a primeira pergunta é relacionada ao quê? Desculpa, eu perdi agora. Sobre? A transmissão. A transmissão, tá. Sobre a transmissão. Tá. Bom, então, a transmissão, existem vários tipos de vírus, né, conforme eu relatei no início aqui, e a transmissão do SARS-CoV-2, ela é respiratória, é um vírus respiratório, né? Então, espirro, tosse, objetos contendo vírus, fômite, né, onde você coloca e toca nessa superfície e leva esse vírus direto para a boca através das mãos, né? Inclusive, agora, recentemente, né, muita gente está falando do toque pelos cotovelos, né? Só que se você fizer isso, você tem vírus aqui. E aí você passa para outra pessoa, ela vai fazer o mesmo procedimento e vai se contaminar. Então, é o oriental, né? O comprimento sem proximidade, esse seria o mais recomendado. A transmissão, então, é por gotículas, perdigotos, né? E aí, qualquer material que contenha vírus é foco de transmissão. E o vírus penetra na região, no trato respiratório superior, tá? Faz uma multiplicação nos tecidos locais, para depois, então, atingir tecidos mais profundos, como é o caso do pulmão. Células endoteliais. E já respondendo à pergunta do Lucas, né? Lucas. Lucas.
fisiopatologia da SARS-CoV-2, que é a Covid-19, existe uma cascata de citocinas pró-inflamatórias, né, que ocasionam danos ao pulmão, né? Então, rompe endotélio e isso dificulta, então, o funcionamento normal do pulmão, tá? Ok. Deusimar quer saber se a replicação do coronavírus é muito rápida e quanto tempo leva para uma pessoa infectada demonstrar os sintomas. Então, o período de incubação é cerca de 14 dias, né? Do 12º ao 6º dia, né, o indivíduo já pode ter sintomas, tá? A janela imunológica, isso aqui eu não sei precisar exatamente, mas eu posso comentar sobre isso, ela pode iniciar no 6º dia, ou seja, a partir do 6º dia que você vai ter, então, na verdade, anticorpos da classe IgM, tá? E por isso que se usa PCR em tempo real, porque você consegue detectar o vírus a partir do 2º dia, né? Então, você já tem diagnóstico de fase aguda, tá? A replicação é extremamente rápida, não tão rápida comparada a outros vírus, mas se você pensar num período de incubação de 14 dias e que possa haver transmissibilidade, é um vírus que é altamente competente, né, para transmitir para outros indivíduos. E emendando aí a pergunta, o Érico quer saber por que algumas pessoas, na verdade, a maioria, são assintomáticas. E aí eu complemento se essa pessoa assintomática consegue transmitir. Pois existem alguns estudos, né, também lá na China, eu acho que provavelmente de lá, onde teve o maior número de casos, que indivíduos assintomáticos podem ser transmissores do vírus. Inclusive, crianças que, na verdade, têm contato com idosos, né, contato com pessoas com maior de 60 e 80 anos, podem carregar esse vírus na forma assintomática, não tendo sintomas exacerbados, e levar esse vírus para o idoso. E quem que vai ter a doença mais grave? O idoso, né? Então, a gente tem uma doença mais grave, não pelo jovem, né? Mas ele só serviu de carreador do vírus para aquele idoso ou a pessoa que tem mais suscetibilidade àquela infecção, tá? Você fez uma outra pergunta também, além dessa? Não, acho além que dessa. Era só isso, tá? A Fabiana pergunta se tem prazo, se existe algum prazo para terminar essa quarentena. Eu tô achando então, normalmente é que nem eu falei, os 2 meses seguintes, né, praticamente seria o pico dessa curva, né, desse número de casos aumentado. Por que os 15 dias, né? Voltamos a falar daquela situação. 15 dias é o período para que a gente consiga, dentro dos 3 a 5 dias de possibilidade de contaminação de uma superfície onde há a presença do vírus, romper esse ciclo, tá? Então, os 15 dias, nós podemos avaliar agora, o Ministério da Saúde vai avaliar isso, e os órgãos competentes também, se houve uma redução, se houve uma estabilidade, né? Pelo fato de adotar essas medidas, né? Então, 15 dias é um tempo inicial, mas pode ser que prorrogue, né? Então, assim, não dá para saber, tá? Justamente por isso. Eu acho que nesse momento, como tudo é muito novo, as notícias, elas, hoje é uma, amanhã ela muda, né? Exato. Então é preciso ter importância. Um beijo para a Sandra Benite, que eu confundi falando que era Fabiana, é a Sandra Benite. Tem uma pergunta também sobre um esposo da moça aqui que fica o tempo todo em frente de casa, ele é diabético, hipertenso, se ele corre risco de ficar ali na frente de casa, pelo que eu entendo, a céu aberto. A céu aberto. Bom, se ele não tem contato, né, com ninguém, se ele está ali do lado de fora, creio que não. Mas qual que é o risco eminente pelo fato de ficar do lado de fora? O risco eminente seria o contato com outras pessoas, ou uma pessoa passar próximo a ele e espirrar, né? E alguns perdigotos atingi-lo sem que ele perceba, ou ele mesmo ter hábitos de tocar alguma superfície onde alguém anteriormente passou e tocou, entendeu? Então, tem risco eminente. Não dá para falar, porque cada situação envolve hábitos, envolve comportamento, né? Então, eu recomendaria ele que ficasse dentro de casa, né? Por conta dessas questões aí.
E a gente sabe que tudo que envolve mudança de comportamento é complicado, né? O ser humano tem dificuldade de mudar seus comportamentos. Sim, sim. Eu pulei aqui algumas perguntas, porque a gente tem só 10 minutos antes da live cair, a gente pode depois voltar, se tiver muita pergunta em aberto, mas é porque eu queria dedicar um tempo aí às fake news. A principal, Marcos, esse vírus foi fabricado por algum louco chinês? Não foi fabricado. Essa é uma notícia que eu já havia, essa é uma fake news, né, muitos comentaram e até me perguntaram, por que não? Na verdade, essas evidências genômicas, né, elas têm ancestralidade, o vírus tem ancestralidade. Ele não pode ser construído em laboratório, ele não pode ser construído dessa forma, porque ele tem um receptor específico. Agora se descobriu que é o ECA, né, que é um receptor presente em células humanas, né, e a identidade dessa ancestralidade, ela vem do morcego, e depois para esse pangolino ou a civeta, tá? Que são esses animais intermediários, e depois para o homem. Tá? Então, assim, a fabricação, se ela fosse pensada a nível de bioterrorismo ou para comprometer um outro país, ela seria muito específica, direcionada. Vamos produzir um lote de vírus, que esse lote de vírus teria a mesma qualidade. E outra coisa, a gente fala, quando a gente analisa a genômica desses vírus, eles são chamados de quase espécies. Ou seja, o que quer dizer isso? Um lote de vírus muito diferente em termos de particularidade com cada um outro. Então, não é bioterrorismo, não pode ser. E revistas como Nature e outras revistas de renome já evidenciaram isso. Tem ancestralidade, tem receptor específico agora, tem identidade genômica, não pode ser construído, não é bioterrorismo. Não é uma conspiração comunista. Não é uma conspiração comunista. A China sofreu muito com isso e outros coronavírus, né, infectaram os chineses. Só que essa veio de um modo diferente. A gente chama isso quando tem um vírus que salta de uma espécie para o humano, ou de uma espécie para outra, de switch de espécie, e ocasionou, então, essa pandemia, né? A Carolina pergunta, eu acho que isso é importante na nossa região, se o clima ou a região interfere no ciclo ou transmissão da doença. Interfere na transmissão, porque existe um estudo a respeito da SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, comentando, né, um pouco dos fatos históricos dessas doenças, desses coronavírus da China, e lá ele comenta o seguinte, que regiões secas, com frio, favoreceram a transmissibilidade, né? Por quê? A gente sabe que a manutenção de vírus em clima frio é maior do que o clima quente tropical, tá? E outro fator é a região seca. Parece que coincidiu tanto na primeira província da China, pelo SARS-CoV-1, quanto pelo SARS-CoV-2, o clima foi muito parecido para as duas epidemias, no caso uma epidemia e uma pandemia, né? Depois, era um clima seco, existia pouca chuva e estava muito frio. Então o clima realmente possa ser que favoreça. E nós não estamos nessa condição ainda, né? Então é muito bom chamar a atenção. Nosso clima ainda tem muito calor, variações de chuva, tá? Mas não estamos nessa condição ainda. Agora, a Elga tinha feito uma pergunta lá atrás, que eu vou juntar aqui tudo num bolo só. Ela falou sobre uma emergência, uma crise sanitária, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E aí, juntando, eu queria saber se você acha que o governo brasileiro falhou em algum momento aí nos seus planos de contingência, se isso é a razão da Itália ter tido números tão assustadores, enquanto que a Alemanha conseguiu manter um número reduzido. Então, você acha que esse plano de contingência e tudo que o Brasil tem feito está no tempo certo, é suficiente? Qual que é a sua opinião? Tá, vamos lá, são várias coisas nessa mesma pergunta, né? Por que a Alemanha, vamos começar lá do exterior, lá da Europa, né? Por que a Alemanha e Itália tiveram essas variações, né?
A Alemanha tem muitos leitos, tem respiradores à vontade, e é um país que se dedicou a testar todo mundo. Ou seja, existia um número de kits que, quando você testa uma pessoa e sabe que ele é positivo, você deixa esse cara isolado. Ou seja, você está controlando o processo de infecção, fechamento de fronteiras, cuidado com o isolamento, né, dos indivíduos. Então, isso facilita o fast track, né, ou seja, a iniciativa rápida de acompanhar esses casos. A Itália teve uma situação um pouco particular. Eles, na verdade, no início, talvez não acreditavam, né, nessa questão da Covid-19, ou pode ser por outros motivos, mas eles fecharam economicamente uma determinada região e não se preocuparam com outra, né? Então, daí, contando com um baixo número de, talvez, equipamentos hospitalares e a expansão do vírus, ocasionou o que a gente sabe, o que a gente vê hoje, tá? Com relação ao Brasil, o Brasil teve o seu primeiro caso, e aí as medidas iniciais foram tomadas, mas nós temos políticos, ou uma classe de político, que não acredita nem que esse vírus possa ter uma abrangência maior do que está tendo, né? Então, ele, na verdade, ele coloca a situação em que ele reabre, né, determinados estabelecimentos, tá? Pensando mais no critério econômico, né? Mas não esquece que o coronavírus, ele tem um período que a gente tem que respeitar, para que a economia depois ela possa alavancar. Não adianta eu pensar na economia no momento atual, tá, sem resolver a crise do coronavírus. Tá? Então, a questão de importação de 10 milhões de kits, né, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, é uma ótima providência. Eu acho que deveria ter sido feito, e vai ser feito, né, no caso. Fornecimento de novos kits para testagem. Tá? O detalhe é acreditar na situação, acreditar que realmente é uma doença que possa ter uma alavancagem no número de casos, né? E desrespeitar isso só vai falhar nas estratégias como ocorreu na Itália e em outros países que tiveram um número de casos elevado. E na sua opinião, você acha que os números, de alguma forma, eles estão sendo manipulados no mundo e no Brasil? Né? A gente sabe que lá na China eles demoraram a notificar, e por isso foi aquela explosão inicial, mas isso surge em todas as conversas, né? Não sei se fake news ou desinformação, de que o número de casos no Brasil é muito maior do que se divulga, mesmo com os confirmados. Sim. Aí, Alexandre, a gente pode colocar duas situações. O número de casos no Brasil é menor do que o real, por desinformação ainda, talvez, da doença, pela falta de testagem de todos os indivíduos suspeitos, pela dificuldade de insumos para diagnóstico, né? Então, tem vários fatores que contribuem para que a gente talvez tenha números subestimados, né? O Ministério da Saúde, se eu não me engano, recebi essa notícia recentemente, está mudando o protocolo dele, né? E agora, a partir de agora, a gente só vai testar os casos graves, né? Talvez a introdução desses kits facilita uma maior testagem e a gente tenha, talvez, números diferentes do que a gente tem agora. A gente tem que aguardar para ver. Pode ser que tenha uma variação, né, a respeito disso, tá? Nós temos, acho que 1 minuto, acho que vai acabar nosso tempo aqui. Então, se você quiser deixar alguma coisa registrado aí, para finalizar. Tá, eu queria te agradecer pelo convite, por essa disposição da gente fazer uma live esclarecedora sobre os coronavírus, né? Eu espero que eu tenha sido um pouco conciso, não sei se eu consegui explicar tudo, né? Porque o tempo é curto e as perguntas a gente tem que responder. Então, eu queria deixar o seguinte, os mecanismos de prevenção, né, que são importantes, álcool gel, a lavagem das mãos, evitar o contato direto com a maioria das superfícies e objetos que poderiam conter o vírus, mesmo que você não saiba, né, porque você não está visualizando isso, e evitar ambientes aglomerados, né. Então, eu acredito que agora, nessa situação atual, a gente tem que realmente acreditar, né, que existe a doença, os casos importados vieram para o Brasil,
Tanto é que a maioria dos casos a gente estava conseguindo rastrear